Vamos agora para a nossa terceira aula sobre o filósofo italiano Nicolau Maquiavel. E agora nós vamos falar especificamente daquilo que ele acreditava ser a política. Na aula anterior eu apresentei a vocês o funcionamento, o idealismo concebido da política clássica e medieval. Nesse período, os autores defendiam a ideia de que a política deveria ser algo. Tratavam a política como um ideal e esse ideal visava o bem comum. O Maquiavel vai adotar uma perspectiva totalmente diferente desta apresentada na política clássica. Ele vai ver que a política é uma atividade racional, que na verdade ela precede as paixões humanas, ela é orientada às paixões humanas. Então, o exercício do poder é a finalidade da política. Isso quer dizer que os governantes não governam em nome do bem comum, e sim em nome do poder. O Maquiavel vai romper com o cristianismo, vai separá-la da esfera política e colocá-lo como uma esfera do saber racional filosófico. Tá? O Maquiavel vai romper com essa questão da idealidade, como deve ser, e vai tratar a política a partir de sua realidade concreta. Isso quer dizer que ele vai fazer da política uma atividade empírica, uma atividade concreta, a partir do mundo observável. E isso se deve, claro, às relações que exerceu Maquiavel no poder político. Como eu disse lá na introdução sobre Maquiavel, Maquiavel vive dentro do poder político. Maquiavel ocupava cargos importantes políticos. E esses cargos fizeram ele perceber como era a política de fato. Se nós voltarmos lá a Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e ao próprio Sócrates, ambos tratavam a política como um ideal. O Maquiavel vai examinar a política a partir do exercício concreto do poder. É essa a diferença entre eles, tá? Então, ele não trata a política como deveria ser, e sim trata a política como ela é. Vou ler um trecho aqui da obra de O Príncipe, onde Maquiavel expõe claramente como é o seu trabalho, como é a sua obra e como é destinada a sua obra. Sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse. Pareceu-me mais conveniente ir à busca da verdade extraída dos fatos e não à imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou concebidos como tendo realmente existido. Maquiavel, então, diz aqui claramente: a política deve ser tratada como ela é. O que eu vou descrever aqui é como se dão as relações de governo. O que eu vou escrever aqui é como ocorre a política. Então, Maquiavel vai romper, tá, com a estrutura cristã. A Maquiavel vai separar a política da ética. A Maquiavel vai dizer que a política é um fim em si mesmo. Enfim, ele vai, de certa forma, como eu disse em uma aula, chutar o pau da barraca daqueles que acreditavam que a política era algo que visava o bem comum, que estava preocupado com a sociedade, que estava preocupada com o bem-estar do cidadão. Maquiavel vai dizer: vocês estão enganados. A política tem um fim em si mesmo. Faça o príncipe, vai dizer ele em sua obra, tudo o que puder para conquistar e manter o poder conquistado. Então cabe ao príncipe usar o poder para si. Quanto mais ele permanecer no poder, melhor será o seu governo. Faça a ele tudo o que quiser, vai dizer Maquiavel. Bom, até a próxima aula e um bom filosofar a todos.